Jonas, capítulo 4. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Versículo 4. Inconformado e irado com a atitude dos ninivitas e com a reação de Deus, Jonas fez uma oração que confirma qual foi a razão de ter fugido. O medo de Jonas não era o de enfrentar a violência dos ninivitas, mas de que eles fossem perdoados. Esta foi a maior motivação de sua fuga. Tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Foi o pedido desesperado e inconsequente do profeta. Apesar de suas intempéries e senso de justiça própria, Jonas conhecia o Deus que servia. És Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Diferente da versão tirana criada pelo pensamento de que Deus é um ser que tem prazer em destruir os desobedientes, a experiência de Nínive certamente é uma prova contundente de que ele não tem prazer na morte do perverso. Antes, deseja que ele se converta dos seus caminhos e viva. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. A paciência de Deus para com o profeta foi tão grande quanto foi com os ninivitas, se não maior, porque Jonas era conhecedor da palavra, mas aquele povo não sabia discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Eram ignorantes acerca do que era certo e do que era errado. Deus, então, em sua infinita misericórdia, permitiu que aquele seu zeloso servo aprendesse uma lição de amor. Jonas construiu um abrigo provisório para assistir o que aconteceria à cidade. Em seu desconforto, Deus fez crescer sobre ele uma planta que lhe daria um pouco de alívio em meio ao calor do Oriente. O fato de ele ter se alegrado em extremo por causa da planta não foi só pela sombra que ela lhe proporcionou, mas provavelmente o profeta pensou em ser a planta um sinal de que Deus o estava abençoando e confirmando a sentença condenativa que logo ele contemplaria. Contudo, a planta secou, o calor aumentou. Pela segunda vez, Jonas pediu a morte e pela segunda vez o Senhor lhe perguntou: é razoável essa tua ira? Faltava algo para Jonas. A sua vida passou a não fazer mais sentido. A sua resposta diante do ocorrido revelava algo que tem sido a principal causa das enfermidades da mente humana: a ausência de perdão. E isso não é somente um princípio bíblico, mas um fato cientificamente comprovado. Não perdoar pode causar problemas emocionais e até físicos muito graves. O perdão não é algo automático. Perdoei e está tudo certo. Não. Exige todo um processo que requer paciência e perseverança. Percebam que Deus provocou Jonas a, mesmo sem perceber, passar pela primeira fase do processo, que é reconhecer a ira, confessar a mágoa. É razoável a minha ira até a morte. Por mais que a atitude do profeta estivesse temperada de raiva, ele reconheceu o seu rancor diante de Deus. Ele deixou bem claro o que estava sentindo. E Deus não nos priva de expressarmos os nossos sentimentos. Muito pelo contrário, Ele nos dá a total liberdade para isso. Se a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo, Ellen G. White, Caminho a Cristo, página 94. Então Ele espera que as nossas palavras sejam a exata expressão do que está em nosso coração. Portanto, se como Jonas, você tem dificuldade de perdoar, não se desespere. O Senhor nos tem feito a mesma pergunta: é razoável essa tua ira?
Responda-o com inteireza de coração. Não tente esconder o que Deus já conhece. Não perca a sua saúde física, emocional e espiritual, acalentando sentimentos que lhe destroem pouco a pouco e lhe fazem perder o privilégio de ser reconhecido como um discípulo de Jesus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. E de tornar-se perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus capítulo 5, versículo 48. Se Deus perdoa as nossas ofensas, quanto mais devemos perdoar as ofensas de nossos semelhantes. Permita que o Espírito Santo derrame em seu coração a abundante chuva do amor de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 5. E que a sua vida seja uma manifestação do milagre do perdão. Vigiemos e oremos. Bom dia, perdoados pelo Pai e perdoadores de seus irmãos. Rosana Garcia Barros.